Bem-vindas ao Café das Filhas do Rei Podcast. Pode entrar, fique à vontade, porque aqui sempre tem um lugar para você à mesa. Hoje eu recebo aqui a pastora Natália Falcão, da Simples Igreja. Obrigada pelo Estou muito convite. honrosa de você estar aqui, de você ter aceitado o convite. Amém. Eu estive lá na Simples, né, esse ano, e eu me senti tão bem recebida. Amém. Duas coisas me marcaram muito, a forma como eu fui tratada e a excelência com que as coisas estavam sendo feitas. Então, foi muito marcante para mim aquele dia. Que lindo. E eu tenho isso para te dizer, que fui muito bem recebida, porque nós sabemos que somos especiais para Deus, mas nem sempre a gente se sente assim em todos os lugares que a gente vai. Eu me sentia muito bem lá. Que legal. Então eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, que você também se sinta em casa Com aqui. certeza, já tô. Eu fiquei desde o início, quando eu pensei em fazer um podcast, eu já pensei em te chamar, você foi um dos primeiros nomes. Mas eu fiquei assim, é tão simples aqui, um podcast em casa, vou chamar a Nath. Olha isso! Aí o Espírito Santo falou comigo, Lívia, você esqueceu que ela é simples? É isso aí! Olha isso! Você esqueceu que a igreja dela começou em casa? É isso aí! Ela sabe o que são os pequenos começos. Eu falei, é verdade. E aí eu te chamei prontamente e você atendeu. Muito obrigada. Que isso, é um prazer, viu? Eu que agradeço, né, o convite. Saiba que você é uma pessoa muito especial no meu coração. Desde o Vivas Day, né, quando você esteve lá conosco, foi o Espírito Santo que trouxe você no meu coração, né? Você é uma amiga, assim, querida do meu coração mesmo. A gente já viveu tantas coisas juntas, né? E eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na sua vida. E é só o início de uma jornada linda, escrita pelo dedo de Deus, né? E é um prazer estar aqui, já estou em casa. Essa simplicidade é o meu anseio eterno. Então, eu que agradeço o convite e o privilégio de estar aqui hoje falando do Senhor e tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Certeza que vai ser uma Amém. bênção. Queria que você já começasse, então, dizendo pro pessoal quem é a Natália. Amém. Quem é a Nath? Como que foi a sua infância e como que foi o seu encontro com Deus? Em que momento que isso aconteceu? Amém. Eu sou a pastora Natália Falcão, né, da Simples Igreja. Eu sou casada com o pastor Rodrigo Brito e tenho 2 filhos, Nicolas, de 11 anos, e Tito, de 8 anos, meus presentes do Senhor, né? E a minha jornada começou lá em São Fidélis. Eu sou campista e com 6 meses nos mudamos para São Fidélis. Minha mãe me teve muito nova, né? 14 anos, minha mãe engravidou de mim, meu pai tinha 18. E eu fui criada praticamente pela minha mãe, não era nem registrada. E uma jornada muito dura, sem pai, né? Essa falta de afirmação. E isso tudo trouxe muito transtornos, né? Para mim, para minha juventude, né? Então gerou muita rebeldia, enfim, eu tive muitas dificuldades na minha jornada por causa disso. E na verdade, eu estava buscando era o Pai Eterno, né? O Senhor. E Deus é tão maravilhoso que tudo começou quando eu, pequenininha, criança, na rua que eu morava, um senhor chamado José Geraldo, ele era motorista do ônibus da Igreja Batista Memorial de São Fidélis. E a rua que eu morava era uma rua fechada, né? E ele ligava o ônibus lá na casa dele, que era a última casa do Correio de Casas, e a minha era uma segunda casa. Então, tinha um caminho. Ele ligava o ônibus pra gente ir pro ônibus, pra gente andar de ônibus até o final da rua. Coisa de criança do interior, né? Que andar de ônibus era um barato pra gente, né? E todas as vezes que eu entrava naquele ônibus, ele falava, junto com a esposa dele, eles falavam comigo. Olha, pede a tua mãe para ir para a igreja comigo, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. E eles foram semeando Jesus na minha vida. Eu tinha 6 aninhos. E aí eu fui, né, ali, o Espírito Santo ele foi gerando no meu coração esse anseio, até que eu pedi para minha mãe deixou eu ir com eles para a igreja. E lá o Espírito Santo ele me marcou. Eu tenho lembranças pequenininha, eu no chão da minha casa, ajoelhada, tendo experiências com o Espírito Santo. Na minha casa. Um devocional na minha casa. Que eu aprendi nesse tempo. Sozinha mesmo? Sozinha.
E incrível, né? E depois de um tempo, assim, uns 2, 3 anos, veio a adolescência, a juventude, eu me mudei desse bairro. Ficou distante para mim, da igreja. Minha mãe não era, né? Ninguém da minha família era, fui a primeira a me converter da minha família. E aí eu acabei me perdendo, né? Mas Jesus não me perdeu. Deus é tão maravilhoso que nos cerca em todo tempo, né? Atrai o nosso coração. E foi quando eu sempre tinha o Senhor como socorro. Né? Quando dava aquela balançada na vida, era o Senhor para o colo do Senhor que eu corria, mas ainda não tão sério, né? Compromissado, dedicado ao Senhor. E, enfim, vim para o Rio de Janeiro com 18 anos e foi uma situação que houve na minha família, meu padrasto e minha mãe se separaram, né? Eu peguei, inclusive, uma traição dele e eu coloquei ele fora de casa, eu era muito rebelde. Demais, muito, muito, muito rebelde mesmo. De encarar todos da minha família. Teve uma época que eu estava sem falar com ninguém da minha família. Tanta rebeldia. E. Provavelmente porque não tinha a presença do pai. Exatamente. Então eu queria sempre fazer justiça com minhas próprias mãos, sabe? Algo legal da gente falar foi a situação do meu pai. Eu comecei dando aula de lamberóbica muito nova, né? Na academia lá mesmo, em São Fidélis, com 16 anos. E aí eu precisava fazer cursos para estar me aprimorando, para estar dando aula. E meu pai marcou comigo, não foi, enfim. E eu com muita raiva do meu pai, eu já tinha muita raiva dele, eu fui no advogado, coloquei ele na justiça, minha mãe nunca tinha colocado. Eu fui sozinha, atravessei a rua, tinha um advogado muito renomado, que morava perto da minha casa, eu cheguei lá, toquei a campanha dele, falei, eu quero botar ele na justiça e tal. E ele falou assim pra mim, tem certeza? Fala com a tua mãe, conversa com a tua mãe, se é de menor, ela vai precisar assinar. Eu falei, ela vai assinar, tenho certeza que ela vai assinar, mas eu quero. E aí ele ligou pro meu pai. E ele falou, tô aqui com a sua filha, queria, não, tô com um processo para entrar aqui da tua filha, queria fazer algo, né, amigável e tal. E o meu pai falou assim, eu dou tudo que tiver de dar, eu só não quero contato. Quando ele falou isso, entrou uma flecha assim no meu coração, sabe? E ele falou, olha, ela tá ouvindo. Aí ele ficou mudo. E aquilo, aí realmente que, sabe, meu coração se fechou pro meu pai. Fiquei mais revoltada ainda. E eu falei, ó, tira tudo dele. Tira tudo, 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 quero todos os meus direitos e tal. Enfim, cheguei em casa, falei pra minha mãe, minha filha, eu não tinha necessidade disso. Eu criei você com tanta dificuldade, eu nunca fiz isso. E eu falei, mãe, é meu direito e eu vou. Enfim, coloquei na justiça e nisso aconteceu a situação da separação do meu padrasto com a minha mãe, né? Que eu também fui eu que intervi, eu era tão pra frente, que eram situações assim, tão de brigas, de um contexto, infelizmente, né, sem a paternidade, eu sempre entrando na frente, sempre ali, né, no meio dessas brigas, né? E eu vim embora para o Rio de Janeiro 2 dias depois. Coloquei as coisas dele tudo na rua, ele foi embora e eu falei, mãe, eu vou trabalhar e eu vou pagar o teu aluguel. Minha mãe dependia dele financeiramente. Você já era maior de idade, então? Tinha 18 anos. Tinha feito 18 anos quando isso aconteceu. E aí, 2 dias depois eu estava aqui. Tinha uma tia minha cuidando do filho que tinha vindo fazer tratamento de leucemia. E eu vim, ela morava em Irajá. Fiquei um mês na casa dela, aluguei um quartinho pra mim em Irajá. Eu mandava o aluguel da minha mãe, o dinheiro da minha mãe. E aí começou a minha jornada. Eu falo que Deus, ele fez igual fez com Abraão, né? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque na verdade eu nunca imaginar, né? Os primeiros dias eu andava colada nas paredes com medo de bala perdida, chorava a noite toda com saudade da minha mãe, da minha irmã, que eram as pessoas que eu tinha, né? Desde pequena, estavam comigo. Então, assim, eu creio que isso tudo me levou a depender de Deus. Por mais que eu não enxergasse por completo, eu creio que Deus transformou em bênção, sabe? E eu fui morar num quartinho, um colchonete e um travesseiro. Meu quartinho era tão pequenininho que era do tamanho de um carro, sabe? Tinha um basculhante dentro do quarto, uma pia de banheiro. Eu comia arroz e banana uma semana, não tinha o que comer. Eu mandava tudo que eu recebia, eu mandava pra minha mãe pagar o aluguel. Comecei a ser seguida, engajar, um cara me perseguindo na saída para ir trabalhar, na volta. E aí foi quando eu me mudo para Jardim América. Arrumei um quartinho maior um pouquinho, né? Eu falava que dava até para eu correr dentro do quarto. E Deus, mas ele cuidando nos detalhes, né? E eu não tinha ainda voltado para Jesus, na verdade, tido essa decisão madura, né? Com o Senhor, tinha uma semente no meu coração.
E aí a minha conversão parte de um dia na Via Show, na boate. Eu lá dentro, e muito mal, muito mal. Tinha tudo e não tinha nada. Uma menina de 18 anos, morava sozinha, trabalhava fora, era independente, ajudava minha mãe. E as coisas foram melhorando de acordo com que, né, eu fui me organizando financeiramente. Mas eu não tinha nada. Aquilo tudo, nada preenchia. Fora que eu tinha tudo e não tinha nada. É assim, né? Quem tem tudo, não tem Jesus, não tem nada, né? E quem tem Jesus tem tudo. E uma coisa que você falou que eu me identifico é esse senso de justiça que você tinha. Você era a filha mais velha também, sim, né? Assim sim, como eu. E porque quando meus pais também tinham brigas, eu entrava na frente. Eu já fiquei um tempão sem falar com meu pai por causa das traições dele. Então tinha esse senso de justiça e também de independência, que era o que você tinha. Exatamente. Que você queria logo, né? Logo você começou a trabalhar, você queria cuidar da sua mãe. Eu me identifico com a mesma história. Eu queria fazer a mesma coisa, porque eu não vou depender de homem, eu não vou depender de ninguém. Exatamente. E ninguém vai fazer comigo o que estão fazendo com a minha mãe. Exatamente. E aí, uma coisa que aconteceu quando eu me casei é que durante muito tempo eu não queria ter filho porque eu achava que eu tinha que estar com a minha vida toda certa financeiramente, profissionalmente, para depois ter um filho. E aos poucos Deus foi desconstruindo isso em mim, mas demorou. Sim. Demorou, porque meu marido, logo que ele casou, ele já queria que a gente tivesse filho. E eu fiquei assim, adiando, porque eu vinha dessa raiz de independência, de que eu não tinha que depender dele. Exatamente. E aí Deus fala, não, agora tu vai depender dele. Deus faz tudo ao contrário, para quebrar, né, aquelas verdades que a gente tinha na nossa mente, que na verdade são mentiras. Para desconstruir tudo aquilo, ele muda toda a história. É isso mesmo. Né? E aí você, muito independente, foi morar sozinha, né, construindo a sua vida ali toda sozinha. Como que foi para você, depois que você se converte, você vai contar do início, mas saber que você precisava depender de Deus? Que a sua confiança não estava em você mesmo. Então, esse processo de dependência vem na marra, né? Porque como eu tive que vir, eu tive essa iniciativa, e, tipo assim, nunca mais ninguém vai fazer isso com a minha mãe. Eu me lembro que quando nas brigas, né, eu sentava no meio deles com uma faca na mão, assim, e eu falava, ó, se você colocar a mão nela, eu te enfio a faca. Foi Deus que me guardou em todo o tempo, ele era enorme, sabe? E Deus nos guardou realmente ali de uma tragédia, várias vezes. E eu, na verdade, eu creio que a dependência de Deus foi realmente quando eu não tinha outra saída. Ou eu dependia de Deus, ou eu dependia de Deus. Porque como eu me posicionei para resguardar a vida da minha mãe, vindo embora, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar meu sangue. Agora eu empenhei uma palavra. Agora minha mãe depende de mim. Agora eu tenho uma família para ajudar, para sustentar. Que o que minha mãe ganhava, eu não pagava o aluguel. E aí tinha minha mãe e tinha minha irmã. Então, eu me vi eu não tinha outro caminho. Você foi empurrada para Eu fui empurrada para essa realidade. E ali eu fui indo. E realmente era o meu sonho, porque como você falou, né, eu tinha esse senso de independência muito grande e eu tinha esse senso de justiça muito grande. Então, não vou fazer isso com a minha mãe, chega, ninguém mais vai fazer isso. E aí eu trouxe isso para mim também. E eu nunca vou casar. Casamento, nunca vou casar, nunca vou depender de ninguém. Nunca vou ser escrava de nenhum homem. Ter filho com alguém? Nunca, porque vou ser ligada a alguém pro resto da vida? Não vou. Essa era a minha mentalidade. E o medo de sofrer? E o medo de se ele me trair? Não. Então, isso foi gerando esses bloqueios, esses traumas, né, dentro do meu coração. E essa independência, ela trouxe esse governo, entre aspas, do meu próprio mundo, mas ao mesmo tempo um mundo onde muito escasso. Eu fiquei desempregada 3 meses, meu aluguel para pagar o aluguel da minha mãe não sabia, eu não falava para minha mãe. E aí o que eu tinha para comer era arroz e banana, então eu comia arroz e banana. Eu me lembro que eu morei num quartinho que era de telha, muito calor, eu jogava água no chão e dormia no chão molhado para conseguir dormir. Então, assim, não foi fácil. Foi uma realidade muito dura. E eu não podia nem falar pra minha mãe. Se eu falasse pra minha mãe, ela ia falar pra voltar. E eu falava, eu não aceito voltar. Eu não aceito voltar do jeito que eu vou. Não, passar por isso tudo em vão. Não vou voltar.
eu vou conseguir vencer. Então, nisso eu ia, infelizmente, né, com amizades, com um mundão ali, né, eu ia para as boates e tal, distante de Deus, mas ao mesmo tempo, eu sabia que só Deus poderia me tirar daquele lugar. Só Deus poderia mudar a minha realidade. Tinha um temor, né? Tinha um temor. Tinha um temor. E aí foi quando o Dena me achou. O Espírito Santo falou comigo. Eu me lembro como se fosse agora. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente, 2 vezes assim, antes de me converter. A primeira vez, que foi quando meu sonho era ser a loura do Tchan, era professora de lamberóbica, e eu vivia muito essa vida da vaidade, porque como eu tinha um buraco enorme na minha identidade, devido à falta de afirmação, né, a falta da paternidade, então a única forma que eu tinha de me sentir amada era quando as pessoas falavam pra mim que eu tava bonita, que eu tava assim, que eu tava assada. Então isso me afirmava de alguma forma. Eu percebi, as pessoas me amam, as pessoas me acham bonita, então as pessoas me amam. Eu tenho os olhares das pessoas, né? Olha onde chega, né? Aonde o inferno ele escraviza a gente. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, misericórdia, né? Eu tenho certeza que hoje é a realidade de muitas pessoas, né, que buscam na vaidade essa afirmação de identidade. Mas é um buraco assim, sabe? Abismo mesmo. Porque se eu saísse na rua e nenhum homem mexesse comigo, eu voltava e ia chorar. E eu era tão escrava disso que eu ia chorar. Eu falava, ninguém me ama, ninguém vai me amar, ninguém vai cuidar, eu não vou ter ninguém. Porque ninguém mexeu comigo. Olha, era onde estava o seu valor, você acreditava que seu valor era na beleza. Exatamente. E aí, por causa disso, né, meus sonhos eram completamente deturpados também, né, por ser professora de dança. Meu sonho era ser a loura do Tchan, e aí eu tinha o olho angélica mesmo, cabelão, eu comia 1 dúzia de banana todo dia, me preparando para esse momento do concurso. Passei na Avenida Brasil, tinha um outdoor do concurso da loura do Tchan, e eu falei, é isso, para isso que eu nasci, eu amo dançar, o meu maior prazer na minha vida era dançar, e era mesmo, meu maior prazer na época era dançar. Eu saía para dançar, do começo ao fim. E aí eu já sei, então é isso que eu vou ser. É isso que eu vou ser, eu vou me dedicar. E aí eu me enfiei em malhar, e ficar. Tinha 13 quilos a mais de massa, de músculo. Minhas pernas batiam uma na outra, assim. E as pessoas me conheciam até assim pela forma de andar, era assim, vaidade pura, sabe? E eu fui entrando nesse mundo mais ainda. Até que eu cheguei lá para fazer a inscrição e a moça que faz a inscrição falou, não, a inscrição terminou ontem. Eu falei, não, mas eu vi no outdoor. Naquela época não tinha, né, na internet como é hoje. Eu, não, mas eu vi no outdoor, era hoje. Ela, não, você confundiu, era ontem. E aí ali eu entrei pra dentro da van, voltando para casa, eu chorava, e eu ouvia a voz de Deus falando comigo, eu não te criei para isso. Nitidamente, assim. Não te criei para isso. E ali eu ouvi, e eu falei, amém, Senhor, Deus está me chamando. Não tinha com tanta claridade, mas eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, sabe? E aí depois disso, eu na Via Show, dentro da boate, lá dentro eu ouvi a mesma voz, a voz de Deus falando comigo. Escolhe hoje o que você quer. Tá vendo isso aí? Eu muito mal, tava muito triste. Escolhe hoje, vê se isso aí preenche você. E eu olhava assim para aquilo tudo e eu falava, não me preenche, Senhor, não me preenche. E eu fiquei muito triste nesse dia, eu tava lá dentro doida pra ir embora. E eu me lembro como se fosse agora, eu cheguei em casa, eu morava num quartinho, cheguei em casa e eu ajoelhei de madrugada, do jeito que eu tava. E eu fiz uma oração. E eu falei pro Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar de vida? O Senhor não me criou para viver o que eu tô vivendo. E só tinha essa certeza no meu coração, que Deus não tinha me criado para viver o que eu estava vivendo. Porque Deus não ia me criar para viver tão triste como eu estava, tão vazia, um pranto preso dentro do meu peito que nunca saía. E quando eu fiz essa oração, eu dormi. Eu deitei na minha cama e eu apaguei, como se o Espírito Santo tivesse me pego no colo, sabe? Tenho certeza que Deus fez isso. Que
que a Bíblia fala que, né, aquele que bate, né, a porta se abre, né? Aquele que busca, encontra. Então, o Senhor, ele ama, né? O coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, eu tenho certeza que o Senhor me abraçou ali naquele momento. E aí começa a minha jornada de conversão. Porque quando eu acordei, eu falei, eu vou na igreja, vou procurar uma igreja. E eu passei de van em frente na época era a primeira igreja batista de Jardim América, né? Hoje Carisma, né? E aí eu passo, não tinha nem placa. E eu falei assim, estava em obra, e eu falei, eu vou vir aí. Domingo de manhã tem toda a igreja, então eu vou vir aí. E aí foi quando eu começou toda a minha jornada de conversão. Foi nesse tempo. Você já tomou uma decisão, você já ficou lá. Quando eu chego lá, eu decidi, né, desde que eu ouvi a voz de Deus lá na Via Show. E quando eu entrei, eu fiz essa oração em casa. Quando eu entrei lá dentro da igreja, o pastor Luciano, ele hoje é pastor, na época ele não era nem pastor ainda, ele com o microfone na mão, ele virou e falou assim, você que entrou aqui quer mudar de vida. E eu tinha falado para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar de vida? O Senhor me criou para isso. O que eu preciso fazer para mudar de vida? Então ele me respondeu. Deus usou a vida dele para me responder o que eu tinha perguntado para Deus na noite anterior no meu quarto. Então foi muito de forma que você não duvidasse. Não, eu fiquei assim, mas quem falou para ele? Ele falou, você que entrou aqui quer mudar de vida. Eu fiz assim, ó. Eu falei, Senhor, você está falando comigo novamente. Ele, guarde o que eu vou te falar. Coloque Deus e o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Eu falei, meu Deus, é só isso que eu preciso fazer para mudar de vida? Eu falei, Senhor, o Senhor me respondeu. E aí eu guardei esse texto, eu guardei essa receita do Espírito Santo. E aí ali, o tremendo, né? Ali eu comecei a minha guerra de colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar, que é uma guerra para quem se converte, né? Que se você se posicionar nessa guerra, acabou, ninguém te segura. E você vai traçando e vencendo a cada situação que se levanta contra você. E você permanece e frutifica para o Senhor. Sim. Você teve posicionamentos muito firmes, né? Sim. Radicais. Exatamente. Você foi e não olhou para trás. Isso é muito marcante na sua história, mas com muita gente não é assim, né? Muitas vezes, até por esse contexto da história da pessoa, Sim. ela tem dificuldade de se manter firme. Mas me chama muita atenção que você foi muito firme na sua decisão. E você não, depois que você tomou essa decisão, você nunca mais voltou. Exatamente. Pro mundo. É porque o que acontece? Eu pensava assim, se lá não me satisfez, eu não quero mais esse lugar. Era isso que eu pensava. Eu não quero, eu enojei do mundo. O mundo enojou de mim e eu enojei do mundo. Porque eu sabia que não dava mais. Não, aquele sentimento eu não quero mais viver. Aquela realidade no meu coração, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu era uma menina de 18 anos que eu tinha vivido tantas coisas, sofrido tanto, em tantas áreas. Aí meu sonho era morar sozinha. Aí eu consigo morar sozinha e vejo o vazio que eu tinha. Aí tinha tudo, não tinha nada. Nada preenchia. Sabe? Nada preenchia. Não, eu não queria mais esse lugar. Eu não queria. Eu encontrei o Senhor que realmente me deu sentido de vida. E ali eu eu sempre fui muito radical nas minhas decisões, né? Muito intensa, né? Na verdade, eu fui sempre muito intensa. E aí eu fiz um propósito com Deus. E eu falei pro Senhor, na época eu namorava um rapaz, eu terminei. E eu falei, Senhor, se não é da tua vontade, eu não quero. O que o Senhor quer de mim mais? E eu falava, Senhor, me fala tudo que o Senhor não gosta na minha vida. Eu vou arrancar, Senhor. Eu vou tirar, eu vou me posicionar, não quero. Arranca de mim tudo que o Senhor tiver de arrancar, arranca. E aí eu fiz um voto com Deus que só beijaria a boca do meu esposo. Falei pro Senhor que Deus tinha feito Adão e Eva e meu Adão estava na terra, e só ele sabia quem era. E aí começa uma outra jornada. E é muito lindo, né? Porque quando a gente, na mesma intensidade que a gente se entrega, Deus também se entrega. Sim. Deus também se entrega. Assim como Deus nos pede prioridade, Ele também nos dá prioridade. A Bíblia fala que aqueles que estão alistados para cumprir o propósito dele seriam os primeiros a gozar dos seus frutos. Então Deus, ele também dá prioridade para quem dá prioridade para ele.
como a gente estava conversando, as mulheres que foram lá ver Jesus quando Jesus foi ressuscitar, quando Jesus ressuscita, as mulheres que foram lá, quando ela chega lá, Jesus já tinha ressuscitado. O anjo fala para ela, vai lá, ele vai estar lá. Ele foi para encontrar com os discípulos. Só que elas tomaram a atitude de priorizar Jesus. Elas foram atrás de Jesus em primeiro lugar. Jesus vai cercar elas no meio do caminho. Vocês me priorizaram, eu priorizo vocês. Vocês vão ser as primeiras a me verem. Então Jesus ressuscita e as primeiras a terem esse privilégio foram elas. Então Jesus, ele também, Deus, ele trabalha com prioridade também. E aí, na minha vida, tudo foi muito intenso e muito rápido. Devido justamente à intensidade, né? Na medida que a gente se entrega, Deus, ele nos surpreende. E é além, né? Sempre faz além. Eu queria que você voltasse um pouco, você falou da questão que você tinha com a imagem. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Porque você mesmo se auto-objetificava. Você mesmo via que seu valor estava ali na sua aparência, na sua imagem, por falta dessa afirmação de um pai, né? Você não teve a sua infância inteira, a sua vida inteira. Sim. Né? E eu queria que você contasse mais para as pessoas, para que servisse mesmo de testemunho para as pessoas que passam por isso, que estão, né, enfrentando essa questão, esses transtornos de imagem. Eu queria que você falasse um pouco mais. Amém, é um ponto muito legal para a gente ressaltar realmente. É muita coisa, né? São muitos milagres, né? Mas essa situação, eu tinha a minha autoimagem completamente deturpada. Completamente deturpada, né? Eu, ainda lá na minha mãe, ainda morando na minha mãe, eu era viciada em doce. E eu guerreava com isso em todo o tempo. Então, eu era doente, literalmente, pela beleza. E isso trouxe para mim alguns hábitos, né? Eu fui construindo na minha mente alguns hábitos, fui me forçando. Eu só comia bife frito na água, ovo frito na água, jujuba lavada, eu não comia o açúcar da jujuba. Eu acordava, eu tomava um copo de suco de limão espremido, puro, todo dia pela manhã em jejum, mas forçadamente, com esse objetivo. Eu acordava, eu fazia 100 abdominais antes de levantar da cama, eram hábitos. E eu não aceitava levantar, eu não podia levantar nem para ir ao banheiro enquanto eu não fizesse os 100 abdominais. Se eu comesse um brigadeiro, eu pegava minha bicicleta e andava de um lado ao outro da cidade para queimar aquele brigadeiro, então eu era literalmente doente. Eu tomava banho no escuro para não ver minhas banhas, eu me sentia enorme, eu tinha 13 quilos a mais de massa, eu comia muita banana para manter a massa, né? E eu cheguei a desfilar na cidade que eu morava na época, então isso era muito vivo em mim, né? Essa necessidade de ter o corpo bonito, de estar ali, de ter os gominhos da barriga aparecendo. Eu vivia na academia, eu já dava aula de dança, mas eu ia para dar aula de dança e ficava o dia inteiro na academia. Só estudava e dava aula de dança. Chegava em casa às 11 horas da noite. E eu dormia com 2 cintas para minha barriga não cair. Eu dormia com 2 sutiãs para o meu peito não cair. Eu dormia só de barriga para cima, igual defunto, para minha barriga não cair. Às vezes, eu me sentia tão gorda, tão enorme, que eu colocava blusas do meu padrasto para sair, para ninguém ver minhas banhas. Então, foram sabe, gatilhos assim que foram roubando a minha identidade, roubando o meu coração, a minha autoimagem, deturpando quem eu era, e isso foi me adoecendo. Você lembra quando começou isso? Eu devia ter uns 14 para 15 anos. Adolescência mesmo. Porque foi quando eu comecei a desfilar na escola. Tinha concurso, né? Na escola, e aí eu comecei a desfilar. E aí essa falta, né, de afirmação na identidade, a única forma de eu me sentir realizada era tendo os olhares das pessoas, que aí eu era amada. E você era de uma cidade pequena, então eu imagino que todo mundo já te conhecia por isso. Exatamente. E aí você queria atender o olhar dessas pessoas. Exatamente. Né? Então, teve um concurso, inclusive, acredito que foi o estopim, assim, dessa situação. Teve um concurso onde eles escolheram as 6 mais no Norte Noroeste Fluminense, alguma coisa assim, e eles estamparam as 6, né, a gente de biquíni nos postes da cidade. Então, para onde eu via foto assim, minha foto lá.
tava às 6. E eu de biquíni. Imagina, Deus, olha a exposição. Hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, olha onde que o diabo leva, né? A gente, olha quanta, sabe? E aí, isso foi entrando, o inferno, ele usou essa isca para roubar completamente a minha identidade. E eu fiquei vivendo em volta disso. E era muito ruim, porque quando eu estava mal, depressiva, quando eu tinha os olhares, estava muito legal, né? Aí eu me sentia, eu sou amada. Agora, quando eu estava mal, aí eu pegava, comia uma panela de brigadeiro, uma panela de mingau de chocolate, eu gostava muito de doce. E depois eu ficava desesperada, eu falava, mas eu não posso comer isso, olha, mas por isso que eu tô gorda, por isso que ninguém vai me amar. E aí eu entrava em crise, o inferno vinha e me oprimia, sabe? Porque eu falava, por que eu comi e tal? Até o ponto de eu começar a enfiar o dedo na garganta. E aí eu comecei a adoecer de verdade, né? Foi quando isso aconteceu praticamente junto da minha vinda para o Rio de Janeiro. Então eu creio que Deus me arrancou desse mundo, né? Mesmo com todos esses traumas, como eu tinha que vir trabalhar, eu tinha que sair para trabalhar, eu estava vivendo um mundo novo, mas isso estava lá dentro de mim. Eu não conseguia me relacionar com ninguém. Se eu começasse a gostar de alguém, eu já terminava para não gostar, para não entregar meu coração, porque eu falava, não vou entregar meu coração para ninguém. Eu não vou amar ninguém. Porque senão você é escrava dessa pessoa. Deus me livre. Essa era a minha realidade no meu coração. E com o corpo também. Tudo que eu comia, eu falava, ai, mas por que eu comi? Eu ficava com consciência pesada. Eu sentia ódio das banhas. Eu sentava assim para o banheiro, eu olhava assim minha barriga e eu falava, por que você existe? Eu te odeio. Coisas assim. A esse ponto de loucura, sabe? De me sentir feia, de me sentir opressão mesmo. O inferno, ele usava a comida, em especial os doces, sabe? Pra me oprimir. Pra depois falar, ninguém vai te amar. Olha como você tá horrorosa. Olha como você tá feia. Você viveu os dois extremos. Um de se cuidar demais e depois você ia pra compulsão. Exatamente. E comia muito, né? Isso aí. O oposto, e aí vinha a culpa. Exato. E era um ciclo. Porque ele me prendia ali. Quando eu tava bem, eu tava muito bem. Aí já entrava no outro extremo. Mas e quando eu tava mal, eu tava muito mal. Então ele queria fazer comigo igual o ping-pong, né? Ficar ali nessa situação de me oprimir. Eu vi, assim, literalmente a opressão maligna, uma nuvem de trevas, assim, ó, à minha volta. O tempo todo, sabe? Você não vai casar, você não vai ser ninguém vai te amar. Era assim que eu me sentia. E como que você foi vencendo essa questão? Quando eu me converto, né? Que eu me posicionei, fui muito radical em relação ao meu posicionamento com Deus. Eu me lembro que minhas amigas chegavam na porta da minha casa e falavam, tia, buzina, vamos pra minha show. E eu falava, não vou pra igreja. Vou pra igreja. E eu chegava na igreja e falava, o que tem aí amanhã? Amanhã a gente vai montar a tenda de oração. Posso me ajudar a montar a tenda? Pode. E depois da manhã? A gente vai descascar legume pra cantina. Posso me ajudar a descascar o legume? Era assim, eu tenho que ir pra igreja. Eu me tranquei, eu orei para perder meu celular, eu fui pro shopping e voltei sem celular. Então, assim, eu orei mesmo, porque eram muitos contatos que eu tinha, né? De ex-namorado, de amigas, enfim, de pessoas que iam me desnortear ali naquele momento, não ia ser bênção para mim. Eu precisava desse tempo com Deus, desse posicionamento, né? De ser radical. O Rodrigo fala muito, né? Seja radical com aquilo que você quer ser radical com você. Seja mais ainda, né? O diabo, ele não vem, ele é radical em tudo aquilo que ele quer nos matar, roubar e nos destruir, né? Então a gente tem que ser mais radical ainda com aquilo que quer realmente nos tirar do caminho. Eu começo nessa situação da alimentação. Eu me lembro que o Espírito Santo me deu uma estratégia. Assim que eu me converto e começo a renunciar a tudo aquilo que eu precisava renunciar mesmo, que era de me posicionar, lance de sair, de relacionamento. Eu namorava um rapaz, terminei e comecei a buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Deus me deu uma estratégia. Eu fiz um propósito com Deus de 40 dias sem botar açúcar na minha boca. E nesse propósito foi muito legal, porque foi logo no comecinho da minha jornada. Eu falei, Senhor, se é isso que me prende, que os meus olhos espirituais começaram a ser abertos. E aí eu comecei a enxergar o lado espiritual dessa situação. Eu falei, então tem que lutar com as armas espirituais. E aí eu fiz esse propósito com Deus. Eu escrevi uma carta para Deus.
dia tal, botei tudo explicado. Senhor, eu tô aqui para te pedir, Senhor, que o Senhor me liberte do açúcar, do chocolate, que o Senhor me liberte disso, dessa autoimagem deturpada. E aí eu comecei ali a colocar tudo nessa carta. E interessante que tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Eu me converto em junho. Julho, o Rodrigo me pede em namoro. A gente começa a namorar. 1º de agosto eu sou batizada nas águas. 24 de setembro eu fico noiva. Ele já marca o noivado e o casamento. 24 de setembro eu sou batizada no Espírito Santo, dia do meu aniversário. Eu pedi isso de presente pro Espírito Santo. Fui batizada num congresso. E 26 de março eu caso. Então foram 9 meses, assim, a minha jornada. Eu praticamente me converti 1 mês depois, conheci o Rodrigo. E foi Deus que me deu o Rodrigo. Foi um processo também, outro processo lindo. Conta essa história. É muito tremendo, né? Porque quando você coloca ali o seu coração diante de Deus, como Deus faz, Deus é muito intenso, tudo que faz. Mas termina a história da carta, do jejum. Isso, jejum. Então, aí nessa carta, inclusive, eu coloco o meu casamento. Porque quando o Rodrigo me pede em casamento, eu falo sim entre os dentes. Eu falo sim porque eu sabia que era pra falar, mas meu coração tava despedaçado. Eu tava com muito medo. Eu falo, mas como assim, Senhor? Amém, eu vou porque o Senhor tá mandando. Eu sabia que era a vontade de Deus, mas eu tava muito insegura para poder pegar e casar. E isso eu botei também na carta. Eu também coloquei isso lá. Coloquei todos os meus medos nessa carta. Coloquei a data que eu entregaria meu propósito de açúcar. E aí eu comecei essa jornada de palavra, oração e esse propósito de açúcar. E eu comecei todo dia buscando a Deus e colocando essa carta diante de Deus. Todos os dias colocando. E aí no final, é incrível como o Senhor abriu os meus olhos. E eu vi claramente que era um espírito de opressão e de compulsão, de deturpação de autoimagem que me perseguia. E era tão real, mas tão real, mas tão real, que eu comecei a desnudar ele na oração. Deus me deu uma autoridade, sabe? Porque os meus olhos espirituais se abriram em relação a isso. E quando ele começava a bater a porta do meu coração, que eu começava a me sentir muito ansiosa para comer doce, para ficar, eu falava, Satanás, eu já te descobri. Eu já te desnudei, agora sai daqui em nome de Jesus, você não tem mais parte com a minha vida. Eu te repreendo agora, eu te anulo, eu te lanço no abismo. E eu comecei, eu levantava, eu guerreava. Quando eu percebi essas setas tentando me fazer com compulsão, tentando me tirar do equilíbrio da moderação, que é o espírito que está sobre nós, né? Eu não vos dei espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, tudo que me tirava da moderação, me tirava do equilíbrio do Senhor, da paz do Senhor, eu já começava. Eu já me percebia diferente. A gente se percebe diferente, né? A gente sabe quando o inferno está tentando, de alguma forma, nos enredar. E ali, Deus me deu uma autoridade, desnudou esse espírito para mim. E aí eu comecei, eu falava em voz alta. Comecei. E por um bom tempo eu ainda guerriei contra ele. 3 meses, 2, 3 meses. Foi quando, é o que a Bíblia fala, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, foi quando eu venci essa guerra. E até hoje, às vezes eu percebo ele tentando se andar, porque o inferno ele não desiste, né? Ele não desiste. Mas eu já tenho as armas apropriadas para lutar com essa guerra. E aí eu me revisto e começo, já te percebi, Satanás. Eu não sou essa, eu não sou assim. Eu não aceito essas setas, esses dardos na minha mente. Eu não sou essa. Pode meter o teu pé, em nome de Jesus. E aí eu já, tomo o meu posicionamento. Então, foi um aprendizado, assim, foi algo poderoso, que eu aconselho para todas as pessoas que estiverem nos assistindo, né? Se posicione e não aceite essas setas, não aceite essas opressões, não aceite, essa compulsão. Isso não é algo natural. Não trate natural aquilo que é sobrenatural. Não trate natural aquilo que é espiritual. Vá para o espiritual, vá para o sobrenatural, porque você vai vencer. Você vai vencer. As nossas guerras não são naturais, não são carnais, né? As nossas armas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, toda a magia do inferno. Amém. Me chama muita atenção o seu posicionamento muito cedo, né? Deus tinha pressa do que Ele queria fazer na sua vida, porque você não teve nem a fase do leitinho, você já se posicionava como gente grande, muito rápido, né? Sua conversão foi rápida porque Deus tinha pressa com você. Isso chama muita atenção. Glória a Deus.
demora para as pessoas enxergarem isso que você enxergou, que tinha um espírito te oprimindo. Demora os olhos se abrirem para essas realidades. Com você foi muito rápido. Então, aí entra a nossa dependência. Porque como eu não tinha ninguém, Lívia, eu não tinha ninguém, eu só tinha o Senhor. Entende? E às vezes, a gente precisa entender que tudo é o Senhor. O Senhor ele não pode ser a última opção, o Senhor ele tem que ser a primeira opção. Às vezes a gente recorre a tantas pessoas, a tantas coisas, a tantos lugares, a tantos escapes, a tantas válvulas de escape. E o que a gente precisa é do Senhor. As nossas respostas estão no nosso quarto, de joelho, com o nosso Senhor. Porque Ele é o nosso professor. Ele é o nosso professor. Eu não tinha ninguém, Lívia. Eu só tinha o Senhor. Para pagar minhas contas, eu dependia do Senhor. Eu estava numa cidade e que eu não nasci aqui. Eu vim de uma cidade pequenininha. Eu vim para uma cidade que eu trabalhava de promotora de vendas, eu pegava serviços de 3 em 3 meses, e era tudo muito interrogação. Tudo era uma interrogação na minha vida. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na BIC, na Lacta, era tudo assim, 3 meses, volta às aulas, aí eu, demonstradora da BIC, aí Páscoa, aí eu ia pro chocolate, aí demonstradora do chocolate, aí ficava com aquelas bandejas oferecendo, era tudo periódico. Então, assim, acabava o contrato, eu tinha que depender de Deus, porque eu não sabia. Eu não sabia o que eu ia comer, eu não sabia como que eu ia mandar dinheiro pra minha mãe, eu não sabia como que eu ia pagar meu aluguel, eu não sabia de nada disso. Então, toda a minha jornada eu tinha que depender de Deus. Eu falo que eu dou glória a Deus, que Deus tem ter feito tudo isso na minha vida. Ele me tirou realmente da minha segurança, pra eu aprender a depender de Deus. Eu ia pegar ônibus, eu não sabia, não tinha noção. Aí eu pegava uma rota, eu peguei uma rota uma vez na BIC, que eu fazia 6 lojas. Era Nova Iguaçu, era Shopping Carioca, era centro da cidade, era algumas lojas, eu não estou me lembrando as outras, mas era tudo distante, que eu não tinha noção para onde ia, para qual reta ir. E eu chegava e falava, meu Deus, eu falava assim, eu não tenho noção para onde é isso aqui, Jesus, como é que eu vou fazer para chegar a esse lugar? Aí eu ia, aí falava assim, no ponto de ônibus, moça, você sabe qual ônibus que eu pego para ir para essa rota aqui? Ó, você pega esse ônibus, você vai descer aqui, vai descer em tal lugar, vai pegar outro. Ah, tá bom, obrigada. Eu andava até o próximo ponto de ônibus, para perguntar a outra pessoa, para ver se ia bater as informações para pegar o ônibus. Então, eu não tinha ninguém. E hoje eu dou graças a Deus, porque se não fosse assim, não ia ser tão intenso. Esse processo por completo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele me atraiu a depender dEle, porque eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Ninguém, era Ele. Então, por isso que eu acredito que o processo foi tão intenso. E por você também não aceitar o estado que você está. Porque eu acho que muitas das vezes a gente se acomoda. A gente leva para o natural aquilo que é espiritual, foi o que eu falei. Não aceite viver no lugar que Deus não te programou para viver. Não aceite não ser a pessoa que Deus não te programou para ser. E custe o que custar o preço que você tiver de pagar para poder viver. Porque mais dá trabalho é viver desprogramado do que enfrentar o que você tem que enfrentar para poder viver programado. Para viver a programação do céu. Mais dá trabalho. Você vai viver sem sentido, você vai viver sem realização, você vai viver pela metade, você vai viver incompleto. E isso eu nunca aceitei viver. Menos do que o Senhor me criou para viver. Muito forte. Conta do seu esposo. Como que foi Vamos lá. Seus olhos abriram para ele e quebrou assim, aí a dureza do seu coração? Incrível, né? Incrível, porque era uma área, né, que normalmente pesa muito para todo ser humano, né? A área sentimental. É uma das maiores iscas do inferno, né? Porque um relacionamento errado é uma prisão, né? Quantas mulheres sofrem de abuso emocional, né? Enfim, até de solidão, porque tem medo de se envolver com uma pessoa. Eu vivi isso. E eu tinha muito medo de entregar o meu coração. E Satanás, ele é muito sujo, porque ele... eu me relacionava com as pessoas... aquele negócio, quem eu gostava não gostava de mim, eu não entregava meu coração de jeito nenhum. Era essa loucura, justamente para te deixar atordoado. Vamos emaranhar? Não. Sabe? Quando você está perto, você quer estar longe. Quando você está longe, você quer estar perto. Isso tudo são sinais de um espírito mesmo maligno que atua na área dos relacionamentos, que atua nessa área dos sentimentos para roubar a figura da família, a figura do casamento.
era claro que eu vivia norteada por um espírito de pombagira. Isso eu tenho certeza, eu nunca manifestei, mas eu tinha certeza pelas minhas atitudes, eu fui lavada pela palavra. Porque era exatamente esse sentimento. Quando tá perto, que ele tá longe, quando tá longe, que ele tá perto, aí sentia nojo. Aí era exatamente isso, e isso embaralhava meu coração. É isso que o inferno faz na mente das pessoas. Trazer a confusão. Exatamente. Porque você não é ninguém, você não consegue ficar com ninguém. Você não consegue, você nunca vai sonhar em ter uma família, porque aquilo ali é tão duro, sabe, tão difícil. É uma prisão. Que aí o inferno te prende ali, né? E aí, nessa situação, eu já vivia esses emaranhados sentimentais, né? É quando eu tomo uma decisão. Porque quando eu entreguei para Jesus, quando decidi colocar Ele, o seu reino em primeiro lugar, eu falei para o Senhor, Deus, eu quero o meu Adão. Só o Senhor sabe quem é o meu Adão. Eu falei, Deus, ainda falei para Ele isso. Eu falei, Senhor, como a porca e o parafuso, o Adão, ele vai encaixar. Ele vai encaixar. Você criou alguém para mim, para encaixar comigo. E só o Senhor sabe quem é. Eu não sei quem é. Senhor, traz para mim. E ainda falei para Deus assim, que seja no seu tempo, na sua hora e da sua forma. Por quê? Porque antes de me converter, eu sempre falava assim, eu só caso se for com o homem de Deus. Sem vergonha, né? Eu só caso se for com o homem de Deus. Aí um dia o Espírito Santo falou assim comigo, você acha que eu vou te dar as minhas pérolas para você estragar? Aí eu, Senhor, como que você quer um homem meu, que é uma pérola minha, para você estragar? Aí eu, é verdade, Senhor, o Senhor tem toda a razão. Aí eu falei, então eu que tenho que ser mudada. Então o Espírito Santo ele foi abrindo o meu entendimento, porque eu sempre falava isso, só tinha coragem de casar com o homem de Deus. Porque eu sabia que o homem de Deus, antes de ser fiel a mim, ia ser fiel a Deus. E Deus está em todos os lugares, ele não ia me trair. Eu tinha muito medo de ser traída por ter visto minha mãe ser traída em todos os relacionamentos. Ter vivido isso a infância inteira. E aí, eu chego na igreja, a primeira vez que eu chego na igreja, foi nesse dia que Deus me deu essa resposta, né, de buscar ele, colocar ele em primeiro lugar no seu reino. Nesse dia, olha que tremendo, era um pré-culto e depois todo mundo descia para ir para a escola bíblica. Era um domingo de manhã e eu não sabia para qual sala eu ia. E eu, perdida para ir para a sala, quem é que vem falar comigo? O Rodrigo, meu marido. E ele veio e falou assim para mim, você tá perdida, né? Eu falei, tô. Ele vem que eu vou te levar para a sala. Eu falei, tá bom. Aí quando chegamos lá na sala, era lá embaixo, ele virou e falou assim, aí as pessoas vieram, Rodrigo, parabéns, era aniversário do Rodrigo. Aí eu, teu aniversário? Ele é. Eu falei, parabéns. Ele, obrigado. Tá bom, passou. Só que nesse dia, quando eu cheguei na igreja, ele falou para Edinho hoje é um amigo nosso, Edinho, né? É pastor. E ele falou, Edinho, sabe aquela lourinha ali? Tô bem namorando ela. Mas ela não sabe não. Mas ela não sabe ainda não. Olha como é que Deus, ele é tremendo, né? Eu nem imaginava isso. E eu cheguei em casa, depois eu morava perto de uma amiga, e depois fui conversar com ela, falei, fui na igreja hoje e tal. Falei, Monique, adivinha o nome do menino que me recebeu lá na igreja? Rodrigo. Eu não quero nem olhar pra cara dele. Por quê? Porque era o parto Rodrigo. Inclusive o rapaz que eu tinha terminado pra poder me... Era Rodrigo. E eu falei, não quero nem olhar pra cara dele. Porque quero saber mais de Rodrigo na minha vida. Olha como que... Sabia de nada. Não sabia de nada, inocente, né? Que coisa mais linda como Deus trabalha, né? Quando você se entrega pro processo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei indo pra igreja, eu queria Deus. Eu não queria nem saber dessa situação. Eu fiz um voto com Deus que só beijaria a boca do meu marido. E ninguém ia me tirar desse lugar. E eu falava pra Deus, eu não quero estar aqui na igreja para buscar homem, eu não quero estar aqui na igreja por causa de relacionamento, para casamento, não quero nada disso, Deus, eu quero o Senhor, porque eu quero te conhecer, eu quero conhecer os seus planos para mim, esse era o anseio do meu coração. Eu quero saber para que eu fui criada, por que o Senhor me criou. E isso era o que me, enchia o meu coração. Até que eu comecei aí, e ele começou a me chamar muita atenção. O Rodrigo era percussionista, então ele tocava na igreja. A forma dele adorar começou a me chamar muita atenção. E eu falava, mas como ele adora diferente. Ele é ousado na adoração. E eu ia sozinha para a igreja. Sozinha.
E aí, até que um dia eu falei assim, Senhor, homem assim que eu queria. Olhando pra ele, que da forma dele que ele tava adorando, né? Homem assim que eu queria. Que me ajudasse, que me ensinasse a palavra. E ainda pedi que ele levasse leite na cama pra mim. Olha só. É um pedido ousado, né? E na mesma hora que eu fiz essa oração pra Deus, olhando pra ele, pro Rodrigo, eu ouvi Deus falar comigo de uma forma nítida. Me busque e eu te darei. Quando eu ouvi essa voz, eu olhei assim pra ver se alguém estava do meu lado, eu falei, meu Deus. E ali veio um temor no meu coração. Eu falei, Senhor, que seja no teu tempo, da tua hora, da tua forma. Eu não quero atropelar nada. Eu não quero estar aqui também por causa de homem nenhum. E aí, por causa disso, eu comecei a repreender o Rodrigo no meu coração. Se o Rodrigo estava lá, eu ia para cá. Se o Rodrigo estava aqui, eu ia para lá. Eu falei, Senhor, eu não quero estar aqui por causa de ninguém. Se isso é uma isca de Satanás para me roubar da tua presença, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui por causa dele. E eu comecei a me distanciar do Rodrigo, porque eu comecei a me envolver nas coisas da igreja. Comecei a ir para os cultos jovens e comecei a pegar amizade. E eu comecei também, se ele estava numa rodinha que eu ia para outra, fugir dele. E até que eu esqueci do Rodrigo. Foi assim, aquela coisa mesmo, e eu esqueci. E aí eu comecei a ir para a igreja e, de forma intensa, me envolvendo nas coisas da igreja, até que um dia a gente foi para um noivado da Aline do Ângelo, pastor Ângelo, que são lá do Carisma, né? São os meus compadres. E eu tinha feito o bolo do noivado. Fiz um bolo de prestígio, um bolo de brigadeiro. E aí, um amigo nosso, Cláudio Seixas, ele é uma figura, também um padrinho de casamento nosso, ele virou e falou assim, varão, imagina essa varoa cozinhando pra você. Ela fez o bolo ali, na minha frente, assim, eu toda sem graça. Imagina ela cozinhando pra tu, varão. E eu quase morri. E as pessoas que começaram a ver essa combinação. E eu fugindo, fiquei toda sem graça. E no final do noivado, ele me deu uma encarada que eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu achava ele continuava olhando, e eu abaixava pro outro lado e ele continuava olhando. E eu não sabia onde enfiar minha cara. E no outro dia meu telefone tocou para ele. E é assim que tudo começou. Aí ele me ligou. E ele falou assim, oi, tudo bem? É o Rodrigo. Aí eu falei, tudo bem, Rodrigo? Ele, consegui teu telefone com alguém. Falou o nome da pessoa que eu não me lembro. Então, tô te ligando pra te pedir desculpa, porque ontem o Claudinho falou aquilo lá, né, na frente, todo mundo viu que você ficou sem graça, você pode estar achando que eu que falei pra ele falar. E não foi. Eu falei, eu sei que era bobeira dele mesmo. Fica tranquilo, porque ele é muito brincalhão e tal. Eu sei que era bobeira dele. Ele, pior que não. Aí quando ele falou pior que não, eu falei, não entendi. Ele, é isso mesmo. Eu falei, só se Deus falar comigo. Bem ousado. Ele sempre foi. Aí eu falei, só se Deus falar comigo, eu tenho voto com Deus. Nem sente do meu lado da igreja. Nem sente do meu lado da igreja. Só se Deus falar comigo. E pra ele também me surpreendeu, porque eu era nova convertida. Os meus primeiros dias de culto eram calça da gangue, salto desse tamanho e blusa com uns decotes que só Jesus. E podia ser muito bem um laço pra vida dele. Né? Então ele foi alertado por muitas pessoas que poderia ser um laço e tá certo. Sim, é o zelo, sim. né? E aí, só que eu queria Deus. E eu comecei. Quantas vezes eu voltei pra casa pra mudar de roupa? Eu saí de casa e falei, Espírito Santo, não, Senhor, tá chamando muita atenção, vou voltar pra casa. E aí até mudar o guarda-roupa, né? Porque ele tem essa fase também, né? Sim, de trocar o guarda-roupa. uma transição. Também foi muito radical com isso. Foi muito bom. E aí, enfim, foi quando a gente começou a orar. E ele falou assim, então vamos entrar num propósito de oração. Eu falei, vamos orar porque Deus precisa falar comigo. E aí um dia a gente orando, a gente ficou um mês orando aproximadamente. Eu no meu quarto orando, ouvindo uma palavra, um disco. Eu tinha ganhado de um testemunho. E aí ouvindo, o pastor falou assim, coloque as suas mãos para o alto que Deus vai te presentear. Quando eu botei minha mão para o alto, eu sozinha no meu quarto, ajoelhada. Quando eu olhei para o alto, eu vi uma bola com o rosto do Rodrigo. E eu não tenho dom de visão até hoje. Deus me mostra assim, em momentos muito específicos. E aí eu me esfregava o olho e Senhor, eu via o rosto dele. E aí ali eu falei, Senhor, já sei, é o meu marido. Já entendi, é o meu Adão. E aí ali eu marquei com ele, desci de um curso, fazia curso de inglês, desci lá na casa dele, né, dos pais dele. E aí falei pra ele, então, eu tive uma visão. E eu tenho certeza que Deus nos respondeu, porque ele já tinha falado pra mim também. Desde o início, quando a gente começou a orar, ele falou, eu quero uma esposa, não quero uma namorada. O sonho dele era casar. Eu vou ser pastor. Ele não era nem evangelista ainda. E o meu sonho é pregar a palavra. E
Eu quero um namoro santo até o final. A gente não vai poder ficar sozinho, porque eu morava sozinha, né? A gente não vai poder ficar sozinho, você não vai poder usar roupa curta para poder a gente fugir, sabe, da tentação. E eu falava para ele assim, não, eu quero isso tudo, mas nem por você, por Jesus mesmo, porque eu quero agradar o coração de Deus em tudo. Então, quando eu contei para ele da minha visão, aí ele me roubou um beijo. Foi a primeira vez que a gente deu um beijo, e aí ele já marcou data de casamento, noivado, casamento e tudo. E aí em 9 meses a gente casou, nosso casamento foi um milagre. A gente não tinha nada, eu era recepcionista, ele era boy, a gente não tinha condição nenhuma, sabe? O pessoal da igreja se juntou, se reuniu, eles fizeram uma recepção linda pra gente lá embaixo, tudo surpresa, a gente não sabia, um bolo docinho com as nossas fotos, e assim, foi muito lindo o que Deus fez na nossa vida, e eu tenho muita gratidão no meu coração por essas pessoas, sabe? Que nos ajudaram muito, fizeram isso acontecer, e Deus, assim, é maravilhoso. Quando você se entrega para Deus, ele nos surpreende. Ele faz além do que pedimos ou pensamos de verdade. Eu sou prova viva disso. Aleluia. E a promessa se cumpriu, né? Exatamente. Hoje ele é o pastor Rodrigo. Exatamente. Incrível, né? Conta aí pro pessoal da Simples, como que surgiu, como que foi também o seu chamado pastoral. Amém. Como que começou isso. Como que Deus falou isso para você. Amém. Casamos, né? E me envolvi ministerialmente, né, na igreja, cantava no Ministério de Louvor, era da intercessão, Rodrigo no Ministério de Louvor também, depois evangelista, até chegar ao Ministério Pastoral, o Rodrigo, e é incrível, né, como que Deus é maravilhoso, né? Deus, ele vê a gente lá na frente, né? Incrível, porque eu nunca imaginei, nem que eu fosse cantar, muito menos pastorear, mas já está dentro de nós, né? Toda a potência máxima de Deus já está dentro de nós. Só que Deus, ele não vai fazer da noite para o dia, porque existem processos, né? Para o nosso bem. Por isso que é para um lugar que eu te mostrarei. Tempo de preparo, né? Exatamente. Para ser bênção, né? Porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa passar para o próximo degrau preparado para sustentar o próximo degrau, com a força necessária nas pernas, para se manter realmente ali em Cristo, né? Para estar ali, firmado no Senhor, continuando ali na jornada. Então Deus, ele nos dá de forma gradativa mesmo, né? E quando a gente casa, o Rodrigo vai e fala assim, ele comprou uma mala, e ele falou, amor, essa mala aqui é porque você é pastor, e é profética, e eu vou pregar. E eu, meu Deus, vamos com a mala. E essa mala ficava em cima do nosso guarda-roupa, profeticamente. E eu sempre achei porque eu quando eu me converti, por sonhar só errado, porque depois de ser a Loura do Tchan, meu sonho era ser policial civil, né, do CORE. Então eu tinha um sonho de subir morro, de fazer operação, porque eu trabalhava com 2 policiais do CORE. Eles chegavam do plantão e ficavam do meu lado o dia inteiro, 12 horas com eles lá, e eles contando como tinha sido. Então aquilo foi enchendo meu coração. Então, se eu não sou a Loura do Tchan, então eu quero ser policial civil. E eu enfiei na cabeça, eu fiz curso e tal, e tudo. E até que Deus mais uma vez falou comigo, não foi para isso que eu te criei. Então, quando eu me converto, eu aborto os meus sonhos. Eu falava, não quero sonhar mais, Senhor. Eu não quero mais sonhar. Porque tudo que eu sonho é errado. Tudo que eu sonho é fora da tua vontade, completamente fora da tua vontade. Só que Deus é tão maravilhoso que me une a um dos maiores sonhadores que eu conheço na face da terra, que é o meu marido. E aí eu me caso com o Rodrigo, que é um cara assim. Os sonhos do Rodrigo me apavoravam. Amor, não é assim. Pô, eu quero ter um lugar grande para falar de Jesus para muita gente. Os sonhos do Rodrigo são muito grandes. Ele sempre me ensinou que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então ele sempre escolheu sonhar grande, porque Deus é grande. Desde que seja em Deus, Deus é grande. E eu aprendi isso com ele. E quando eu falei para ele que eu não queria mais sonhar, ele me corrigiu. Ele falou, não é assim. Não é assim. Deus ama que a gente sonhe os sonhos dele, os sonhos do coração dele.
E aí eu fui sendo remodelada pelo Espírito Santo em relação aos meus sonhos. Eu fui voltando a sonhar novamente com o que Deus tinha para mim. Porque só em ter saído do mundo que eu vivia, em Deus ter me arrancado daquela opressão, sabe, daquele mundo, eu já era a pessoa mais feliz do mundo, eu não precisava de mais nada. Só que Deus tinha mais para nós. E aí eu começo a me apaixonar por pessoas. Eu creio que foi aí. Eu me converto e assim, é impossível aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que foi tirado do lugar que eu fui tirado, não querer distribuir aquilo que recebeu. É impossível. Eu falo que Deus me fez um depósito e uma distribuidora do poder dele. Daquilo que ele faz, da fidelidade, da bondade, do amor dele. Porque é impossível. É impossível. Eu procurava Jesus em todos esses lugares. É gritar para o mundo inteiro aquilo que a gente recebeu. Exatamente. A gente só dá o que a gente tem, né? O que a gente recebeu, o que a gente recebe dele. E eu queria falar de Jesus para todo mundo. Como eu sou apaixonada por falar de Jesus para todo mundo. Até hoje, graças a Deus, é o que eu mais anseio em crescer, cada vez mais nisso. Que essa chama cada vez mais acenda no meu coração. Essa é a minha perseguição diária, né? E aí eu comecei a me apaixonar por histórias, por pessoas, por gente. Então, sempre amei pessoas. Mas nem tinha noção do propósito, do que Deus tinha para mim. Né? De onde ia chegar. E aí veio o tempo da ordenação do Rodrigo. Eu entrei em crise, eu falei, você é esposa de pastor, meu Deus do céu, como que vai ser? Não, é muita exposição. Eu não sou perfeita, minha família não é perfeita, né? Nós não somos perfeitos. E até que uma amiga virou pra mim e falou assim, Nath, por que você tá tão assim? Eu falei, porque é muita responsabilidade, né? E ela falou assim, você não vai ser ninguém que você já não seja. E você não vai fazer nada que você já não faça. Aí é verdade. E isso tirou um peso das minhas costas, sabe? Isso é muito verdadeiro. É por isso que a minha maior guerra é de ser de verdade. Diariamente. Porque quando você é de verdade, você não tem o que temer. Né? E aí, ali eu comecei a trabalhar isso no meu coração. O Rodrigo foi ordenado ao Ministério Pastoral. E a gente cuidando de pessoas, e cuidando de pessoas, cuidando de pessoas. E aí começou a ferver isso no nosso coração. Depois a gente teve uma direção de Deus, eu tive um sonho. E aí nós mudamos de igreja, tivemos uma direção de Deus, de ir para a Academia da Fé. A gente já conhecia a Academia da Fé desde 4 meses do Nicolas. O Nicolas tem 11 anos hoje. Porque eu tive neném e na igreja, né, que a gente não tinha berçário. E eu acabava não assistindo a palavra. Então, quarta eu ia para a nossa igreja e na quinta eu ia para a Academia da Fé. Para ouvir a palavra, porque lá tinha berçário e ele ficava no berçário. E aí foi surgindo esse desejo no nosso coração. E nós oramos durante 5 anos. Até que Deus me deu um sonho, respondendo realmente essa direção pra gente, dizendo que era o tempo realmente da gente ir para esse outro ministério. E foi quando a gente conheceu a Academia da Fé. O Rodrigo conheceu o pastor Hélio pelo rádio, ouvindo as palavras do pastor Hélio. E aí a gente começou a congregar na Academia da Fé. Eu estava grávida do Tito. E aí a gente começou, o Tito foi apresentado lá na Academia da Fé. E aí a gente ficou num tempo de descanso aí de 2 anos e pouquinho, praticamente. Quase 3 anos, porque o Rodrigo fez até o 3º ano de pastores lá, já na Academia da Fé. E aí, só recebendo, só ali sendo ministrado pelo Espírito Santo, só ali sendo, sabe, conduzido, sendo amadurecido ali, preparado pelo Espírito Santo. Até que um dia, a gente ganhava muitas pessoas para Jesus lá no nosso bairro, mas para levar para Tijuca, para a Academia da Fé, era muito difícil. Então, na academia, a gente malhando, falava do amor de Deus, fazia apelo, mas para levar para Tijuca era muito difícil dar continuidade, né? E Deus começou a gerar no coração do Rodrigo de iniciar na nossa casa um trabalho justamente para ter como ganhar essas pessoas e consolidar essas pessoas. E quando o Rodrigo, a gente fez uma oração, que era, eu resisti muito à Simples Igreja, né? Na verdade, a gente nem sabia que seria a Simples Igreja. Inicialmente era esse trabalho. E toda vez que ele falava comigo, e eu falava, não, é muita responsabilidade, vamos trabalhar para Jesus. Pega lá a ficha do Somar e vamos trabalhar para Jesus. E ele, amor, mas não é isso que Deus está falando comigo. Eu, não, amor, não. Eu fiquei, assim, quase 1 ano, sabe, me esquivando nessa situação. Até um dia que a gente foi para
Nova Vida de Jacarepaguá, num congresso. Chegou lá uma moça que a gente não conhecia, chegou perto dele, do nada, e falou: eis que te digo, faz o que eu estou mandando no seu coração. Eis que criança ganhará criança, mulher ganhará mulher e homem ganhará homem. Até a forma de Deus trabalhar, Deus falou com ele lá. E o pastor Hélio tinha chamado os pastores para irem lá para frente, né? E ele nem indo lá na frente ele tinha ido, porque ele nem se sentia mais pastor. Né? E já estava assim, sem exercer o ministério de quase 3 anos, então ele nem se sentia mais assim. Mas ela pegou e falou: o que você está fazendo aí? Você sabe que teu lugar é lá. A gente nunca tinha visto a mulher. Eis que te digo, faz o que eu estou mandando no seu coração. Eis que criança ganha criança, homem ganha homem, mulher ganha mulher, assim mesmo. E aí eu fiquei assim, quase que eu tapei os ouvidos, né? Que eu falei: Senhor, que temor! E ele começou a chorar, e ali ele falou: amor, Deus está me chamando. Deus está me chamando. Aí um dia, a gente voltando da casa da minha mãe, ele falou: hoje é a última vez que eu falo com você sobre isso. Mas tem uma coisa, quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai falar assim pra gente: vieram muitas pessoas, falaram do meu amor, fizeram muitas coisas pra mim, mas eu tinha isso aqui pra vocês. Foi o que eu te falei hoje quando eu cheguei aqui. Eu tinha isso aqui pra vocês. A obra era muito maior, mas vocês não fizeram. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a chorar. E veio um temor no meu coração. Ele estava dirigindo, os meninos dormindo um com a do outro, a gente vindo da minha mãe na ponte, vindo para casa. E eu olhei eu abaixei a cabeça e eu falei: Senhor, eu não posso mais impedir ele. Se eu impedir, eu vou estar sendo insubmissa à tua palavra. Se não for a tua vontade, eu tinha tanto temor de não ser a vontade de Deus. Se não for a tua vontade, que o Senhor mesmo impeça. E aí eu olhei pro retrovisor e eu falei: amor, eu falei, a partir de hoje eu sonho o seu sonho. Eu tô com você porque Deus falar com você. Eu vou estar junto para tudo que o Espírito Santo ministrar no teu coração. E aí ele começou a chorar. A gente começou a chorar junto ali, ele orou. Ele falou: quando chegar em casa, eu vou colocar tudo no papel. E aí, quando ele chegou em casa, ele pegou o papel, a gente orou junto. E ele falou: só não faço nada sem falar com os nossos pastores, né? O pastor Luciano, que era um pastor que acompanhou anos a gente, né, lá no Jardim América, e o pastor Hélio, pastor. Nós vamos chegar lá, ele tinha aula no outro dia com o pastor Hélio, na Atos, né? Na aula no ano dos pastores, né? Que é o 3º ano, é para pastores. E aí ele ligou para o pastor Luciano, marcou um gabinete com o pastor Luciano. Infelizmente a gente não conseguiu fazer esse gabinete, mas ele falou: a gente vai iniciar um projeto aqui em casa, eu queria que você fosse o primeiro a saber. E foi fazer a aula com o pastor Hélio para falar com o pastor Hélio. Quando ele está lá na aula com o pastor Hélio, o Toniel até fez essa aula também, esse ano com ele. Ele, do nada, 50 pastores, ele: pastor Rodrigão, quero falar com você depois da aula. Ele que ia falar com o pastor Hélio pede para falar com ele. Rodrigão, quero falar com você depois da aula. O Rodrigo fez assim: meu Deus, 50 pastores, o pastor Hélio pediu para falar comigo. Aí o Rodrigo vai para o gabinete com o pastor Hélio. Nisso a gente já estava orando. E aí o pastor falou: cara, é tempo de vocês trabalharem. Vocês já estão aqui na igreja. E é tempo, já está na hora de vocês carregarem essa palavra. E aí o Rodrigo foi e falou: pastor, é de Deus. E aí o Rodrigo contou para ele o que estava no coração dele e o que Deus tinha testificado. O pastor falou assim: meu filho, é de Deus. Traz a Natália, eu vou ungir vocês. Começa na sua casa. Começa na sua casa às quartas-feiras e quinta esteja aqui no culto. Quinta e domingo aqui comigo. E vamos orar para ver o que Deus tem para nós. Se é um projeto que Deus tem para vocês ou se é uma academia da fé. Quando o Rodrigo chega em casa falando que o pastor Hélio tinha falado isso para ele, eu falei: meu Deus, como assim, Senhor? Eu falei: é muito Deus. Então a gente começa na nossa casa, não sabendo ainda o que seria. Com a gente sempre foi: vá para um lugar onde eu te mostrarei. Na minha vida sempre foi assim. Vá para o lugar, porque é dependência do Espírito Santo a cada segundo. E fizemos um propósito com o pastor e a pastora Deise de 40 dias de oração. Quando chegou no final dos 40 dias, eu: amor, o que Deus falou no seu coração? Ele: amor, não é uma academia da fé. Aí eu: meu Deus, seria muito mais fácil se fosse uma academia da fé. Uma estrutura, né? Um aparato.
Porque o pastor ele falou, ó, se for uma academia da fé, tem 2 unidades para serem implantadas ainda, mas vai ser do mesmo modelo da academia da fé. Então vai ser tudo igual à academia da fé. Então seria mais fácil pra gente, né? Sim. Mas a prova era mais... Quando a gente chega para falar com o pastor ele falou, Rodrigão, o que Deus falou no seu coração? Aí o Rodrigo falou assim, pastor, Deus falou comigo que não é uma academia da fé, mas o senhor é meu mentor. A pastor ele, amém. Vamos fazer o que Deus está mandando fazer. O dono é Deus. E o pastor ele foi assim, muito usado por Deus. Uma pessoa, sim, um anjo que Deus enviou para realmente nos ajudar. E ele falou, pastor, não vou fazer nada sem falar com o senhor, pastor. O senhor está comigo nessa jornada. Ele, tá bom, meu filho. Vamos juntos. É de Deus. É tempo de você espalhar essa palavra. Vamos ganhar as pessoas para Jesus. E a única coisa que a pastora pediu pra gente, que era algo que a gente já tinha feito lá na minha casa no dia anterior, quando a gente foi orar, era da gente não convidar ninguém de outras igrejas. Ninguém. Porque o objetivo não era esse. E nós fizemos uma aliança e um voto com Deus de não convidar ninguém de outras igrejas. E isso a gente foi fiel e somos fiéis até hoje. Até hoje. E aí começamos na nossa casa. Toda quarta-feira. Com 2 meses eu não tinha mais onde enfiar a gente. Eram 35 pessoas dentro da minha sala. Meu apartamento é de 45 metros. Não tinha mais onde enfiar criança dentro do quarto dos meninos. E aí a gente começou a ficar. E orando também por um nome. Porque aí as pessoas começaram a ser membro. E aí não sabia a que se referir no começo. Acho que a gente vai ser academia da fé. A gente está esperando Deus falar. E tal. E aí, o Rodrigo estava lendo um livro, né? Jesus Puro e Simples, o nome do livro. E a gente foi viajar para minha mãe novamente. Chegou lá um amigo da minha irmã e falou assim, cara, a gente estava orando por um nome, a gente está orando por um nome e tal. Ele, vocês são simples. Estão lendo um livro, Jesus Puro e Simples. Coloque a igreja simples, ele. Aí eu olhei assim, eu falei, o Rodrigo olhou para mim, eu joguei na internet, já tinha uma ONG chamada ONG Simples, alguma coisa assim, ONG... Igreja Simples, alguma coisa assim. Aí eu falei, não tem como ser esse, porque já existe. Mas eu falei, Simples Igreja. Aí, Rodrigo, eu gostei, amor. Eu falei, Simples Igreja, vai virar assim, vamos lá na Simples. Aí foi quando o nome da igreja nasceu. Até o nome Deus nos deu, né? E aí a gente iniciou esse projeto, né, do Coração de Deus. Com 2 meses a gente foi para outro lugar. Aí veio a pandemia e tudo a gente com o pastor Hélio. Pastor, o que a gente faz? Pastor, o que a gente... E até hoje é assim. A gente tem uma aliança com a Academia da Fé. O pastor é o nosso mentor, junto com a pastora Deise. A gente tem muita gratidão no nosso coração. Como eles cuidaram de nós. Como eles cuidaram de nós. E como eu agradeço a Deus, assim, por todo o apoio. E todos os... né, a gente já mudou de templo 2 vezes. O pastor Hélio que inaugura, né, os templos. Agora a gente vai ter a pastora Deise aí com a gente na conferência de mulheres. Então, só gratidão a Deus. Eu nunca vivi, nunca sonhei, na verdade, o que eu estou vivendo. Mas como Deus faz além do que pedimos ou pensamos, a gente não pode parar. Nós não podemos parar, porque não existe limite para aquele que está em Deus. Não existe limite. Nós somos limitados, mas Deus não. Se a gente estiver nele, nós vamos viver nossa potência máxima. Nós temos muitas vidas para ganhar para Jesus. O que Deus deseja é só um coração grudadinho nele, que quer em todo o tempo cumprir completamente o propósito dele. O resto ele faz. A igreja começa com o pastor Rodrigo, mas ainda não era a pastora Natália. Exatamente, sim. Como que foi chamado para você, especificamente? Então, na época, eu falo que foi loucura misturada com doideira, que é igual a maluquice. Mas Deus é perfeito. Eu trabalhava, né, numa instituição bancária e trabalhava com 2 filhos pequenos, né, e a gente perdeu a minha sogra logo no início da igreja. Então também foi muito difícil, que minha sogra era uma segunda mãe para mim. Minha mãe mora longe, minha mãe mora em São Fidélis, continua lá. Minha irmã mora em São Paulo. Então, assim, sem rede de apoio. A igreja crescendo, gabinete crescendo, estrutura, porque uma coisa é você herdar uma igreja ou, né, estar numa igreja e crescer junto com a igreja. Outra coisa é você fundamentar uma igreja. Sim. Né? Não tem nada, não tem zero, do nada. Então, do zero você
ali iniciar liderança, iniciar fundamentos, né? Tudo ali. Ia no trabalho e eu achei que Deus ia me tirar, Deus me promove No trabalho. no trabalho. E aí eu vou para gerência, mais ainda, né? E Deus, eu entendi que Deus estava alargando ali minhas estacas na minha vida profissional e Deus ia cuidar de tudo. E aí fiquei nessa instituição durante 12 anos, né? E com 3 anos de igreja, o Espírito Santo começou a trabalhar o meu coração. E é muito incrível, né? Porque eu tinha pavor do título de pastora. É algo legal pra gente falar. Porque eu tinha muita resistência com o título de pastora. Muita resistência. Porque, na verdade, eu falo que pastora já era. Porque eu sempre amei vidas. Eu entrava no ônibus para ir trabalhar, imaginando a história de cada pessoa que estava ali no ônibus. Eu olhava assim por trás, como deve ser a história dessa pessoa? E essa daqui, como deve ser? Será que ela tem pai, tem mãe? Será que, assim, como são os sonhos da cabecinha dessa pessoa? Então, assim, eu sempre amei isso. E você ainda pregava no ônibus às vezes, né? Muitas vezes o Espírito Santo falava, fala do meu amor aqui. Eu falava assim, então me dá o que eu tenho que falar, o esboço certinho, a palavra certinha. Eu levantava, pedia uma oportunidade para o trocador, na época tinha trocador, agora acho que nem tem mais, né? E aí eu falava, bom dia, gente, e aí pregava. Onde Deus me levava, eu pregava. E é muito lindo, porque eu falo que Deus nos treina nos pequenos começos. Deus nos treina no 1, no 2, no 3, nos grupos, para nos levar para as multidões, porque Deus, ele respeita a nossa humanidade. Ele respeita o nosso processo interior, a nossa estrutura. É lindo como que Deus é, sabe? É lindo, lindo mesmo. Então, eu sempre tive esse lado evangelístico muito forte dentro de mim, né? E aí, só que eu tinha muita resistência com o título pastoral. E eu sempre falava, amor, o pastor é você, hein? Amor, o pastor é você. Não, amor, resolve. Amor, isso aqui, ó, é com você, amor, você que é o pastor da igreja. Quando me chamavam de pastora, eu logo, não sou pastora não. Ele que é o pastor. Então eu sempre fugi muito desse título pastoral, sabe? Muito. Só que um belo dia eu fui curada pelo Espírito Santo. No meu trabalho. Eu estava lá na minha agência e aí chegou um gerente PJ, que era amigo nosso lá. Depois até falei de Jesus para ele, até fiz o apelo para ele. E ele virou para mim e falou assim, Nath, eu falei, oi. Ele falou, tu prega? Eu falei, prego, já pregava. Tu prego. Tu faz visita? Eu falei, faço. Você cuida de pessoas? Eu falei, cuido. Faz gabinete? Eu falei, faço. Por que tu não é pastora? Aí quando ele falou isso, eu falei pra ele assim, porque o chamado está dentro de mim. E por onde eu vou, ele vai atrás, ele me persegue. Quando eu falei isso pra ele, na verdade eu estava falando pra mim. O Espírito Santo estava falando comigo. Ele, tá. E aí eu cheguei, eu comecei a chorar. Logo depois. Eu tive vários momentos que eu ia pro banheiro chorar na agência. E eu comecei a chorar. Chorar. E o Espírito Santo falou assim pra mim, por que você resiste tanto? Você tem noção do que é pastorear o meu povo? Você tem noção do privilégio do que eu estou te chamando para fazer? Ser uma pessoa de confiança do meu reino, para cuidar dos meus filhos. Você colocaria qualquer pessoa na tua casa para cuidar dos teus filhos? Por que você foge tanto? Que preocupação é essa com as pessoas? Mas enquanto você não quiser, eu não vou fazer. Porque é inegociável. É um privilégio. Não tem que ser goela abaixo, não. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu tinha sido muito machucada nessa área. E eu achava que eu queria título e tudo. Eu criei um bloqueio nisso. E aí isso quase me derrubou. Isso quase roubou o meu ministério. Eu resistia de verdade. Era algo tão forte que me fazia mal.
até as pessoas me chamarem de pastora me fazia mal. E nesse dia eu comecei a chorar diante de Deus. Eu falei, Senhor, perdoa, porque na verdade eu estou resistindo ao Senhor. Eu estou resistindo a ser quem eu nasci para ser. Como assim? Como assim, Senhor? O Senhor está me chamando para viver o que eu nunca vivi, para ser o que eu nunca, sabe, nunca nem imaginei conseguir. E eu estou resistindo. Jesus me perdoa, eu me arrependi. Eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vou resistir. Eu nunca mais vou resistir a nada do seu chamado para minha vida. Eu nunca mais vou falar não para pregar. Eu nunca mais vou falar não para nada. Para nada, porque eu nasci para isso. Essa é a minha realização. E aí ali, e olha, o reino espiritual, ele é tão real, Lívia, mas tão real, tão real, tão real. O Rodrigo não sabia de nada disso, foi na agência. Tão real. E era muito incrível porque eu não queria o título, mas eu vivia apaixonando. Minha mesa era um gabinete. Você já era. Minha mesa era um gabinete. O título era uma questão, né, de um selo, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa, assim, isso aconteceu em um mês. No outro, o Rodrigo não sabia de nada disso. No mesmo mês ou no próximo mês foi muito rápido. Muito rápido. Do nada. O Rodrigo virou pra mim e falou assim, amor, estava terminando o ano. Esse próximo ano eu vou fazer sua ordenação. Eu, quê? Ao Espírito Santo. Agora você está pronta porque você entendeu o privilégio que é. Agora você entendeu a responsabilidade que é. Agora você entendeu que fui eu que te chamei. Que você não tem o direito de dizer não. E se você disser, quem vai perder é você. Ai, meu Deus, como o reino espiritual é real. E aí, eu fiquei assim. Porque quando acontece dentro, Deus libera fora. Verdade. Quando a gente é liberta aqui dentro, as coisas no reino espiritual começam a se mover ao nosso favor. Por quê? Porque a gente tem que estar pronto para ir. Uhum. Então Deus não vai fazer aqui primeiro, Deus vai fazer aqui dentro. Sim. Na verdade, nós somos reconstruídos por Deus por dentro. Por dentro. Senão a gente não suporta o processo. Então Deus, ele me preparou e me chamou. E aí veio a minha ordenação. Foi quando ele me ordenou, juntamente com o Hugo, o pastor Hugo, que hoje é pastor dos músicos lá na igreja. E essa é a minha jornada, né, pastoral, ministerial. Hoje eu amo pastorear. Eu falo que eu não troco a minha vida com ninguém. É loucura misturada com doideira, que é igual a maluquice. Sim, é. A gente não tem cronograma. A gente tem uma agenda, mas a gente vive a agenda de Deus. A gente faz a nossa agenda humana, mas quem manda é Deus. Né? Deus é nosso dono, não é nosso sócio. Como eu aprendi com o Dr. Rafael Bispo, numa mensagem que ele levou lá na igreja. Então, hoje, graças à glória de Deus, né, eu saí do trabalho, fiquei 2 anos orando para Deus me tirar, porque estava chegando ao ponto que a igreja estava crescendo demais, o Rodrigo sobrecarregado, os nossos 2 filhos, né, são atletas de futebol, então é uma loucura de treino, de jogo, junto com a igreja crescendo, e estava ficando realmente insuportável para ele, a ponto dele me pedir, eu não aguento mais, me ajuda, por favor. E a gente entrou num propósito de oração durante 2 anos, e Deus me deu o aval para sair, mas eles não mandavam embora. Eu nem podia perder 12 anos de casa. E eu falei para o Senhor, falei, Deus, então faz que eles me mandem embora. Minha nota de funcionário era muito alta, porque para a glória de Deus, eu era destaque na regional, com investimento, enfim, Deus abriu as portas realmente para mim lá. É um outro testemunho lindo, que Deus fez muitas coisas na minha vida, mas era tempo, e eu sempre falei para Deus que eu só ficaria ali enquanto eu tivesse semente na minha sacolinha para distribuir. Quando acabasse a semente, era o tempo de Deus me remover. Porque é para isso que a gente está na Terra, distribuir as sementes. Deus não vai nos colocar num lugar onde o solo nos rejeite. Se o solo começar a rejeitar, que o teu tempo ali acabou, ele vai te levar para um lugar onde você vai semear e vai frutificar. Muito bom. E aí, ele
Deus tem uma jornada para nós. Deus tem uma jornada para nós. Deus tem lugares para nós. Deus tem territórios para a gente conquistar. Foi assim no Antigo Testamento, porque não vai ser agora. Então, existem territórios programados para nós ganharmos, para nós conquistarmos, para Jesus entrar. E Jesus vai entrar através de nós. É através de nós. E eu entendi que agora Deus estava mudando os territórios para mim. E eu consegui ser mandada embora. Um gerente, mudaram meu gerente geral de um dia para o outro. E uma pessoa que eu nem conhecia, uma semana com ele, eu abri meu coração para ele, ele me chamou para fazer para uma conversa de planejamento, porque na verdade plano era eu ser promovida para gerente geral. Olha só como é que Deus é tremendo, né? E quando ele veio me perguntar o meu desejo em relação a isso, eu falei para ele, não, na verdade eu não tenho vontade mais nem de estar aqui. Porque eu entendi que não é mais o meu tempo estar aqui. E ele falou, você quer sair? Olha, não sei se eu consigo, mas eu posso tentar e tal. Eu falei, amém. E aí, quando eu voltei de férias, eu saí de férias essa semana. Quando eu voltei de férias, minha carta estava pronta. E eu ainda preguei para todo mundo que estava lá na sala comigo. Falando de como Deus era bom, de como eu era grata a Deus. Porque Deus é um Deus de obras completas, né? E aí foi quando eu saí e hoje estou integralmente, né? Vivendo para minha família, para minha casa e para o reino de Deus. Cuidando, pastoreando a minha casa e pastoreando o reino de Deus. Para a glória do Senhor. Amém. E é desafiador, né? Muito. A gente pensa que é glamurosa a vida de pastor, mas é muito mais desafiadora e exige muita responsabilidade. Exatamente. Eu falo que glamorizaram, né? Infelizmente, o pastorear, mas é, na verdade, muita responsabilidade. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, na verdade, é responsabilidade. É uma vida exposta, é uma vida de muitas exigências, né? De muito julgamento, de muito apontamento. Você tem que estar ali o tempo todo ali com o Senhor. E você vai aprendendo também com o Espírito Santo. Mas é tremendo que, assim, se você tem um ministério pastoral, eu te estimulo a buscar mesmo isso. Porque também é o teu lugar de realização. É o teu lugar de contentamento pleno. Eu não troco a minha vida com ninguém. Com ninguém. É louco. Às vezes você está com uma programação e aí morre alguém, você tem um enterro para fazer, você abre mão de tudo aquilo ali, você chora no mesmo dia que você está chorando com o outro, está nascendo, você tem que se alegrar com o outro. Aí o outro está casando, aí você tem que ir no casamento do outro. É assim. Então é uma vida que realmente não é sua. O pastor, ele vive a vida das ovelhas. E é incrível como isso é real, porque se um está passando por dificuldade na área de enfermidade, você vai lá na dor dele. Parece que é você que está passando, sabe? Você tem até você tem que estar em Deus o tempo todo, para poder manter aí o governo das suas emoções. Para não ser sadias. Exatamente. Exatamente. Porque é de verdade. É viver na pele essas emoções constantemente, em todo o tempo e junto. Porque ninguém tem culpa. O que está casando não tem culpa, porque o outro morreu. O que está nascendo também não tem culpa. Então você tem que se alegrar se alegra e chorar com os que choram. E às vezes isso, por um bom tempo, isso quase me descabelou. Assim, né? No início a gente vai amadurecendo, né, com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele vai te dando a moderação, sabe? Te fazendo entender os processos que ele te capacita também para todos os desafios. Então esse é o nosso descanso. Em tudo ele capacita. Eu passei por um momento muito difícil assim na minha jornada pastoral, né? Que ainda é pequena, né? Ainda estou no começo da jornada, mas que é muita alegria, né? Que eu exerço. Que foi também essa situação de querer ser amigo de todo mundo. Eu queria ser amiga de todo mundo, porque eu queria estar junto de todo mundo, eu queria dar a mesma atenção para todo mundo, eu queria estar perto de todo mundo, sabe? E é muito difícil isso no ministério pastoral. E muitos pastores se escondem de se relacionar. É mais fácil. É mais fácil você fazer um mundo só para você. Porque você se abrir é difícil. Porque você não vai conseguir dar conta. Mas Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra porque você às vezes se entrega completamente, mas às vezes o que você precisa é só pastorear, não é ser amigo.
Então Deus falou, pastorear a todos, amigo de alguns. E tem situações que até você ser amigo atrapalha Exatamente. no aconselhamento, Sim. né? Sim. Tem situações que você tem que manter um distanciamento até para aconselhar. O próprio Jesus. Aí Jesus me ensinou. Cadê seus 3? Cadê seus 12? Cadê seus 70? Ele não saia da multidão. Entende? Quando Jesus ele foi para orar lá no monte, antes da crucificação, ele levou os 12. Mas ele falou, ficai aqui. Só vai subir comigo Pedro, Tiago e João. Aí mais pra cima um pouquinho, tá entendendo? Então ele fez ele ensinou pra gente que não é todo mundo que vai entender o nosso coração, não é todo mundo que vai entender a nossa jornada. Que eu não tenho que ser amiga de todo mundo, mas eu preciso pastorear todo mundo. Eu preciso amar todo mundo, como Jesus pastoreava as multidões. Então isso também pra mim foi um aprendizado muito forte. Eu não posso entregar o meu coração para a multidão. Sim. Não posso. Porque eu queria isso. Eu queria pastorear todo mundo, eu queria todo mundo na minha casa, eu queria todo mundo junto, eu queria todo mundo para todos os lugares, eu queria tudo o tempo todo para todo mundo. E aí eu fui quebrando a cara com algumas pessoas, assim, fui sendo... Sabe por quê? Porque você se desnuda. Se desnuda e você tem que ser de verdade mesmo. A gente não tem que viver usando capa, mas a gente tem que ter os amigos. A gente tem que ter os amigos. E a gente tem que pastorear todos. Então, foi isso que... É isso que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. E tem sido muito real, assim, na minha vida. E é isso. Obrigada, Nath. Nada, Eu aprendi tanta coisa só em ouvir você falar. Desde Glória a hora a que você Deus. chegou, porque teve um podcast antes. Só a nossa conversa aqui, Deus né? Já é foi um bom. podcast antes de ligar as câmeras. Amém. Então eu quero te agradecer e eu quero Amém. pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal aí, algo que está queimando no seu Amém. coração, que tá aí, que você sente que é uma mensagem para hoje, para esse tema. Amém. Eu queria pegar meu bloquinho aqui de notas. Eu lembrei de uma mensagem que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana, sobre os processos, né? Porque cada um tem um processo. E cada um tem um processo, cada um tem um mundo, como a gente estava falando antes, né? Lá Isaías fala sobre andar, correr e voar. Então, a gente precisa entender que Deus nos fez para crescer. Deus nos fez para chegar numa plenitude do projeto que Ele programou para nós, né? De viver, de não aceitar viver paralisada, de não aceitar viver só aqui no nosso mundo, né? A gente tem essa tendência de não querer sair do lugar por ser bom o lugar que a gente está ou não, mas a gente tem essa tendência. Mas para isso a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa passar pelo processo. E Deus me ministrou no meu coração essa semana um tema no reino de Deus. Ninguém senta na janela. Ninguém senta na janela. Todo mundo passa pelo processo. Se não for aprovado na fase atual, não pode passar para a próxima fase. Ninguém senta na janela, nem o filho. Se o filho é irresponsável com a fase atual, ele é herdeiro, mas não é um homem de confiança para governar o reino do Pai. Ele não passa para a próxima fase. Para governar o reino do Pai, tem que ser responsável. O nível de confiança é dado de acordo com o nível de responsabilidade que temos com a fase atual. Se temos a responsabilidade com o que o Pai colocou nas nossas mãos hoje, podemos receber maior confiança. E quanto mais mostramos responsabilidade, mais confiança é depositada em nós. Se eu não cresço no meu compromisso, eu não dou conta da responsabilidade. Eu não entrego a responsabilidade. Deus não pode me levar a lugares maiores. Aleluia. Quanto mais responsável eu sou, mais autoridade eu estou pronto para receber de Deus. Então, quanto mais eu me dedico e me comprometo com o que o Senhor coloca nas minhas mãos hoje, mais eu estou pronto para governar amanhã. Amém. Mas eu estou pronto para receber amanhã. Então, o que eu deixo
é: faça com excelência e com todo o seu coração, com todo o comprometimento, com todo o teu ser, com intensidade, tudo o que você tiver de fazer para Deus hoje. Porque isso vai ditar o que Deus vai poder colocar nas tuas mãos amanhã. Amém. Porque mesmo sendo filhas, nós não sentamos na janela. O que nos leva a viver é viver o processo. O que nos leva a viver os planos de Deus por completo é viver e ser aprovada cada fase até chegar lá. Porque Amém. Deus é um Deus ilimitado. E nós não temos o direito de limitar o poder de Deus em nossas vidas. Então viva tudo que Deus tem para você. Viva cada processo. Se você quer autoridade, seja responsável por que Deus tem colocado nas suas mãos hoje, por completo. E com certeza grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém. É Amém. isso. Nath, obrigada. Nada, que isso, eu que agradeço. Está Beijo junto. Deus. Pessoal, eu quero agradecer a vocês Amém. por terem chegado até aqui. Eu tenho certeza que vocês Amém. foram muito abençoadas, assim como eu fui. Amém. Então, fiquem ligadas aí na rede, compartilhem esse vídeo para as pessoas que você quer que sejam abençoadas assim como você foi. E a gente se vê Amém. na próxima. Beijos. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.